Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana Fiorese, sejam todos bem-vindos ao meu canal e o vídeo de hoje é mais um diário de leitura do livro Os Miseráveis para o projeto de leitura conjunta que eu tenho feito aqui no canal. Se por acaso você chegou agora e ainda não sabe do que se trata esse projeto, eu deixei aqui na descrição desse vídeo um link com a playlist que tem todos os outros vídeos sobre esse projeto que já saíram aqui no canal. O primeiro vídeo, inclusive, é explicando como tudo tem funcionado por aqui. Além disso, eu deixei também um link para download do nosso cronograma de leitura, e nesse cronograma tem todos os capítulos e todas as datas em que nós leremos Os Miseráveis até o final do projeto, em maio de 2021. Então, se você ainda não faz parte, por favor, sinta-se convidado a entrar nessa leitura conjunta com a gente, tá bom? Lembrando que esta não é uma leitura aprofundada da obra e nem tampouco são aulas sobre o livro. É mais uma troca de experiência literária e é justamente isso que eu tenho feito aqui com esses diários de leitura. Eu vou lendo as metas e venho aqui comentar as minhas próprias percepções pessoais. E vocês fazem o mesmo comentando aqui nos comentários destes vídeos de diários de leitura. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os capítulos 9 e 10 do livro terceiro da parte 2. Então, se vocês ainda não leram esses capítulos, eu sugiro que parem o vídeo aqui e voltem depois da leitura de vocês, porque o vídeo de hoje contém spoilers. Vamos lá? Aqui no capítulo 9, que se chama Esperteza de Thénardier, a gente vai se deparar ali num primeiro momento em que Thénardier ele havia acordado um pouco mais cedo do que todo mundo para fazer os cálculos dos gastos daquele seu cliente misterioso, né? Aquele homem que havia chegado ali na noite anterior, vestido com a capa amarela. E aí, quando ele chegou à conclusão de todos os cálculos, viu que ele tinha gasto, né, 23 francos. Isso é muito dinheiro. Quando a Madame Thénardier ela viu aquela quantia toda, ela disse para o marido que é muito justo que ele pagasse isso, mas que ela achava que, por ser muito alto o valor, ele não ia pagar, né? Só que aí o senhor Thénardier, na esperteza dele, disse, ele vai sim. E aí tudo bem. E nesse tempo, a Madame Thénardier começou a esculhambar Cosette para o marido, dizendo que ela não queria mais ficar com aquela menina em casa, que ela ia logo jogar a Cosette na rua. Isso porque ela estava com muita raiva de tudo que havia acontecido com Cosette na noite anterior, né? Ela havia tido um tempo para brincar e ela havia ganho, inclusive, aquela boneca impressionante que todas as crianças ali das redondezas ficavam admirando enquanto ela estava ali na barraca. A Madame Thénardier não suportou isso, estava com muita raiva da menina, então ela ia mandar Cosette para a rua. Aí, nesse tempo, chega o senhor que havia chegado na noite anterior, né, o novo cliente ali dos Thénardier, aquele homem misterioso, e avisa para Madame Thénardier que ele estava indo embora e que, por favor, ela fizesse os cálculos de quanto ele estava lhe devendo por aquela noite e pelo jantar também. E aí, a Madame Thénardier, ela ficou no meio do caminho de uma passagem lá que só quem via o senhor Thénardier era a Madame Thénardier, né? O visitante, ele não conseguia enxergar que o Thénardier estava ali por perto. E aí, nisso, ela entrega o papel dos 23 francos, ele lê aquele valor, ele exclama, né? 23 francos, e depois ela pergunta, 23 francos? Vocês vivem bem, né? Algo desse tipo, ele pergunta para ela. E aí ela diz que não, que aí vai começar a reclamar, vai dizer que tem a própria menina, né, a Cosette, que gera muitos gastos para ela, enfim, ela começa a reclamar de Cosette. Inclusive, ela vai dizer aqui que Cosette é chamada pelo pessoal das redondezas ali de Cotovia, e ela diz que as pessoas já não sabem mais criar apelidos porque a menina mais parecia com um morcego do que com uma cotovia. E nisso ela começa a reclamar, e aí aquele homem misterioso faz uma pergunta para Madame Thénardier, né? E se alguém ficasse com a criança? Aí ela disse, ninguém vai querer ficar com aquela criança. E começa a falar, né? E ele disse, eu quero ficar com ela. Aí nisso, como o senhor Thénardier estava ali por perto, ele estava escutando tudo. Quando ele disse que o homem queria ficar com a menina, ele chegou na sala onde estava Madame Thénardier e aquele cliente. E aí ele pede para que
a Madame Thénardier sai ali para eles poderem conversar a sós, né? E nisso ele já tinha dito que o homem devia a eles eram apenas 26 soldos. Porque dessa mudança a gente vai entender logo mais na frente. E aí a Madame Thénardier sai sem nenhuma reclamação e aí os homens começam a conversar ali. Aí o Thénardier, ele vai começar a fazer aquele papo dele, cheio de palavras, uma fala gigantesca, que em resumo vai dizer ali que ele não quer entregar a menina porque ele se acostumou com aquela menina, que ele criou uma amizade com ela e que ele não tinha nenhuma pretensão de deixá-la ir com aquele homem. E aí ele continuou o seu discurso até que no final da sua fala ele disse ali que não poderia deixar Cosette ir com ele caso não soubesse para onde eles iriam, não soubesse o endereço ou o próprio nome daquele senhor ali que até então ninguém conhecia, né? E aí o homem responde que diz que a intenção é justamente que ela nunca mais volte a ver os Thénardier, né? E ele fala de um jeito tão forte e tão decidido assim que o próprio Thénardier, ele entende o que aquilo quer dizer e para não perder a oportunidade, ele diz que precisa ali de 1.500 francos, ou seja, ele estava querendo vender Cosette, né? E a intenção dele era essa desde o início. Por isso que ele mudou aquela historinha dos 23 francos para os 23 soldos. Ele meio que abaixou ali. E esses 1.500 francos que o senhor Thénardier ele pede em troca de Cosette é justamente o valor que ele estava, o valor de sua dívida, né? Então ele tinha aí 1.500 francos de dívida para pagar. E aquele homem, ele simplesmente abre o casaco dele, pega a carteira e tira ali 3 notas de 500 francos. Quando ele faz isso, ele diz, mande chamar Cosette. E aí chamam a pequena Cosette. Aí, antes disso tudo acontecer, Cosette, bem cedinho, porque ela era a primeira da casa que acordava, né, para começar os trabalhos, a limpeza e tudo mais, ela acordou bem cedinho ali e foi rapidamente na lareira procurar o seu tamanco, enquanto não tivesse ninguém ali na sala, e ela pega o tamanco. Quando ela pega aquele tamanco dela, ela nem acredita, porque ela encontra ali aquela moedinha de ouro que o homem misterioso tinha colocado na noite anterior. E aí ela fica numa alegria sem tamanhos. Tem uma frase muito interessante sobre esse estado emocional de Cosette depois da chegada desse homem misterioso que eu adorei. A frase diz o seguinte: Cosette, menos feliz que a menor andorinha do céu, não havia jamais experimentado o que era refugiar-se à sombra de uma mãe debaixo de suas asas. Havia 5 anos, isto é, tão longe quando podiam ir suas recordações, a pobre criança tremia de medo e de frio. Sempre se sentira nua, exposta à áspera brisa da desgraça. Agora se sentia agasalhada. Outrora tinha a alma enregelada. Agora estava aquecida. Cosette não se assustava mais com Madame Thénardier. Não estava mais sozinha. Havia alguém ao seu lado. Finalmente, Cosette sente aí uma certa segurança, uma certa alegria, né? E sente estar realmente com alguém ao seu lado, aquele homem misterioso que havia acabado de chegar ali. E vai dizer aqui que ela não tinha medo dele, ela confiava demais nele, assim, né? Ela tinha medo daquela boneca e o que aquela boneca poderia proporcionar a ela, em termos de a Madame Thénardier mesmo ver aquilo e começar a destruir tudo que ela estava vivendo ali, ou até mesmo aquela moedinha, caso alguém visse, aquela moeda de ouro, caso alguém visse e aí resolvesse tomar dela, isso tudo assustava ela. Mas aquele homem misterioso era a única coisa que não assustava Cosette de jeito nenhum. Ela realmente se sente aqui como se estivesse na presença de Deus. E aí o homem desconhecido, ele manda chamar Cosette vem e ele começa a desembrulhar um pacote que ele estava ali carregando desde que chegou, né? E aí quando ele abre esse pacote, a gente vai saber que é uma roupinha, todas as vestimentas que uma menina de 7 anos, que vai dizer aqui que ela tem 7, que uma menina de 7 anos precisa, né? Aí vai estar um vestidinho preto, um avental, meinhas, enfim, toda uma roupinha para Cosette. E ele diz o seguinte: vista-se logo porque a gente vai sair daqui imediatamente.
Aqui no capítulo 10, que se chama Quem procura o melhor pode encontrar o pior, a gente vai voltar ali, vai continuar ali na sala dos Thénardier, né? Só que aquele homem e Cosette já haviam saído. Então, o homem, depois da saída, Thénardier, depois da saída do homem, ele fica meio que pensando ali sozinho por mais ou menos um quarto de hora. E aí ele resolve chamar a Madame Thénardier e ele mostra aqueles 1.500 francos para ela. Só que aí, quando ela olha aqueles 1.500 francos, ela pergunta assim, mas só isso? Achei muito pouco. E essa foi a primeira vez em toda a sua história de casada com o Thénardier que ela resolve confrontá-lo. Mas aí ele nem se dá conta disso e ele realmente pensa, você tá certa. E aí ele só faz pegar o chapéu dele e sair correndo atrás daquele homem e de Cosette também, a fim de pedir mais dinheiro. Só que como já havia passado um tempo que eles tinham saído, né, Cosette e o homem, ele meio que ficou ali sem saber por onde seguir, foi fazendo algumas perguntas ao longo do caminho, e aí nisso ele perdeu muito tempo. Quando ele chegou mais ou menos ali no meio do caminho, ele pensou, era para eu ter trazido uma espingarda. Aí ele continua pensando, né, mas daqui que eu volte, pegue a espingarda para voltar a procurá-los, eles já podem se perder de vista. E nisso ele resolveu continuar procurando aqueles dois. E aí ele procura e finalmente ele os encontra. Então ele aborda o homem misterioso e começa a dizer, tá aqui os seus 1.500 francos de volta, eu não posso aceitar isso, eu não vou entregar Cosette para você. E aí ele começa a insistir, aí ele começa a dizer que deve tudo à mãe dele, que só entregaria a criança para a mãe, né, que havia confiado aos seus cuidados. E aí ele vai dizer assim, se você me disser que ela está morta, eu precisaria de uma carta assinada pela própria mãe para confirmar que alguém poderia levar a criança, né? E nisso, o homem misterioso, ele começa a procurar ali dentro do casaco e o Thénardier, quando vê que ele pega a carteira, ele já pensa, oba, ele vai tentar me subornar de alguma maneira. Só que aí, ao invés de dinheiro, o homem pega um papelzinho desgastado, velhinho já, e apresenta para o senhor Thénardier. Aquele papelzinho nada mais era que uma carta da própria Fantine, falando que era para entregar sua filha aos cuidados de quem estivesse portando aquela carta. E aí, os planos do Thénardier meio que caem por terra, e aí ele resolve pedir mais dinheiro ainda para aquele homem, porque na carta tinha inclusive dizendo que todos os pequenos gastos seriam pagos, né? Só que aí o homem misterioso, ele meio que se irrita, ele se levanta e aí ele começa a falar todos os gastos que foram pagos enquanto Fantine ainda estava viva, que era justamente sobre esses gastos que tinha ali na carta. Só que aí ele fica meio que paralisado depois que o homem descreve tudo aquilo e ele não fala nada, né? E nisso o homem pega a mão de Cosette e fala, vamos, Cosette. E aí os dois saem enquanto o senhor Thénardier fica ali paralisado. Eu sei que ele resolve ir atrás deles, né? O Thénardier, ele começa a ver para onde eles iam e começa a acompanhá-los também, meio que seguindo, para saber exatamente para onde eles iam. E o homem misterioso, ele havia percebido isso, então ele entra ali na mata e tenta meio que se distanciar dos olhares do senhor Thénardier. Depois de um tempo, essa caça para, porque o senhor Thénardier simplesmente cansa ali de tudo aquilo e ele tinha ficado com... O homem havia devolvido tanto os 1.500 francos para ele, como tinha deixado também a cartinha que Fantine havia escrito. E assim a gente termina a meta de hoje e eu estou muito curiosa para saber para onde Cosette está indo com esse homem misterioso que a gente já sabe quem é, né, gente? É isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Vou pedir que deixem um like aqui nesse vídeo, afinal de contas isso ajuda demais o canal. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se e ative o sininho. Assim você será notificado
toda vez que eu enviar vídeos novos aqui para o canal. Me contem aqui nos comentários o que é que vocês estão achando dessa leitura incrível. Eu estou adorando. Como eu já falei, Os Miseráveis é uma das minhas histórias favoritas da vida e essa experiência tem sido incrível, mas eu gostaria mesmo de saber como é que tem sido aí para vocês essa leitura, tá bom? Gostaria de lembrar a todos que os marcadores com ilustrações dos Miseráveis que eu fiz já estão disponíveis na minha lojinha online. Eu deixei o link aqui na descrição desse vídeo e a gente tem 8 opções de ilustrações diferentes aí para acompanharem a leitura de vocês e, de certa forma, vocês ainda ajudam o meu trabalho. Outra forma de apoiar o meu trabalho é assinando o meu clubinho de papelaria e organização digital lá no Apoia-se. Eu deixei o link aqui na descrição desse vídeo também. Por fim, se vocês quiserem comprar algum livro através da Amazon, eu peço que comprem através dos links que estão aqui na descrição desse vídeo, porque são links comissionados e toda vez que vocês fizerem compras através dele, a Amazon me transfere uma pequena comissão e isso não tem custo adicional nenhum para vocês. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo diário de leitura. Um beijo. Tchau, tchau.